Além de todos os controles automáticos que GeneXus inclui nas aplicações que gera, existem comportamentos específicos na programação que os analistas podem inserir. Nas transações, as regras de negócio que definem seu comportamento são definidas na seção de Rules. Por exemplo, se temos que definir um requisito do tipo não permitir armazenar clientes sem nome, temos uma regra chamada error que permite implementar esse controle. Escrevemos error, abre parênteses, e entre aspas digitamos o texto que queremos visualizar quando o usuário tente deixar um nome de cliente sem preenchimento. Fechamos os parênteses e depois somente incluímos qual é a condição a ser cumprida para que a mensagem seja exibida. A condição a ser cumprida é que o atributo CustomerName esteja vazio. Então, escrevemos if CustomerName ponto e selecionamos o método isEmpty. Toda regra que programamos deve ser finalizada com um ponto e vírgula. Façamos isso em nossa regra erro. Salvamos e pressionamos F5 para ver em execução o funcionamento da regra definida. Executamos a transação Customer. Se deixarmos o nome do cliente vazio e sairmos do campo, aparecerá o texto que definimos. A regra error, mesmo permitindo passar para o próximo campo da tela quando a condição é válida, não permitirá gravar o registro. Teste isso em execução. Esse é o comportamento padrão. Podemos configurar para que a regra error nunca permita passar para o próximo campo. Isso é possível através de uma propriedade que não veremos aqui. Se for um requisito de negócio impedir que o sobrenome do cliente fique vazio, temos que definir uma regra análoga. Assim, basta copiarmos a regra error existente, alteramos o texto name por last name e o atributo envolvido também. Pressionamos F5, executamos a transação Customer, deixamos o nome do cliente vazio. É disparado o erro associado ao nome que ficou vazio. Digitamos Paul. Tentamos deixar o sobrenome vazio e é disparado o erro associado ao sobrenome que ficou em branco. Agora, contamos com outra regra que tem praticamente a mesma sintaxe que erro. Seu nome é Message, e a única diferença com relação ao erro é que, ao ser disparada, essa regra exibirá um aviso ou advertência e o registro poderá ser gravado na tabela. Se queremos, por exemplo, avisar que o telefone do cliente ficou em branco, porém sem a obrigação de informá-lo, podemos definir uma regra Message, abrir parênteses e definir o texto entre aspas simples ou dupla, the phone is empty. Fechamos os parênteses e definimos a condição para a regra ser executada, if customerphone.isEmpty. E terminamos com ponto e vírgula a definição da regra. Pressionamos F5 para testar essa funcionalidade. Podemos ver que se deixarmos em branco o telefone e tentarmos sair do campo, a mensagem que definimos é exibida, e se agora queremos gravar o registro, conseguiremos. Agora, suponhamos que os usuários da agência de viagem requisitaram que interesse armazenar para cada cliente a data de cadastro. Precisamos criar um novo atributo na transação Customer para armazenar a data. Definimos o Customer Added Date do tipo Date. E com isso, falta apenas atribuirmos automaticamente a data do dia. Vamos na seção Roles. Lá contamos com uma regra chamada Default. Essa regra permite inicializar um atributo ou variável com um valor. Dessa maneira, foi inserida a sintaxe da regra Default.
E agora, vamos substituir dentro dos parênteses o atributo que queremos inicializar, que é o Customer Added Date, e o valor com o qual queremos inicializar, que é a data de hoje. Today é uma variável padrão existente, que sempre tem carregada a data do dia para ser usada. Uma variável consiste em um espaço de memória, possui um nome simbólico e um tipo de dados que pode armazenar texto, números, datas, etc. Essa variável tem um determinado valor armazenado, guardado. O nome da variável é a forma usual de referir-se ao valor armazenado. Em contrapartida, um atributo é um valor armazenado fisicamente na base de dados. A maioria dos objetos Genexus permitem definir variáveis. Essas variáveis são locais, o que significa que somente podem ser utilizadas dentro do respectivo objeto. Para referenciar uma variável, devemos utilizar o símbolo e-comercial. Por exemplo, e-comercial total. Se posicionamos, por exemplo, dentro da aba Variables, dentro de uma transação, veremos que já existe um conjunto de variáveis definidas. São variáveis do sistema, como por exemplo Today, Mode, etc. Em particular, a variável Today permite obter a data atual do sistema. Além dessas variáveis do sistema, o desenvolvedor também pode definir suas próprias variáveis, variáveis do usuário. Por exemplo, uma variável MyDate, do tipo date. No momento da definição das variáveis, podemos optar por 1. Defini-las através do seletor Variables, existente em todo objeto Genexus, como acabamos de fazer. 2. Defini-la no momento de usar, estando em qualquer parte do código, por exemplo, escrever o símbolo e-comercial, que identifica uma variável, e definir um nome. Depois, posicionar o mouse sobre o nome da variável e pressionar o botão direito do mouse para escolher no menu contextual a opção Add Variable. Com isso, fica editável as propriedades da variável. Podemos atribuir seu tipo de dados. Se acessarmos o seletor de variáveis, a variável estará lá. A terceira opção é selecionar a opção Insert no menu bar e depois Variable e New Variable. No exemplo mostrado através da regra de for, estamos atribuindo por padrão a data atual no atributo Customer Added Date. Vamos salvar a transação e pressionar F5. Somos avisados que um novo atributo será adicionado, Customer Added Date, na tabela Customer. Procedemos com a reorganização da tabela. E, novamente, estamos com a aplicação pronta para ser executada. Acessamos a transação Customer. E já podemos perceber o novo atributo, data do cadastro, inicializado com a data de hoje. Se não tivéssemos programado a regra de for, o campo da data apareceria vazio como os demais campos. Cadastramos um cliente, Robert Hill, que mora na rua 81. Seu telefone é 760-5100 e seu e-mail é rhill@example.com. E observamos que a data de hoje já é sugerida, mas podemos alterá-la. Se para os usuários da agência de viagens for interessante deixar a data editável, mas que seja controlado que não possa ser cadastrada datas futuras, poderíamos definir uma regra error. Abrimos parênteses, digitamos The date must be lower or equal than today, fechamos os parênteses e colocamos a condição if customer added date maior que today. Vamos testar isso em execução. Pressionamos F5. Cadastramos Alex, Johnson. E se tentarmos colocar uma data maior que a data de hoje, a condição que definimos é disparada, exibindo o erro associado.
Agora suponhamos que a agência de viagens informe que a data de cadastro do cliente não pode ser editada, que deve ficar desabilitada no formulário e ser gravada com a data fornecida pelo sistema. Para realizar esse requisito, eliminamos essa regra, porque já não terá mais sentido, e teríamos que programar uma regra NoAccept. Substituímos dentro do parênteses o texto que diz Attribute or Variable pelo atributo Customer Added Date e apagamos If Condition, porque queremos que a regra sempre seja executada. Testamos o comportamento agora. E podemos ver que a data aparece inicializada pela regra Default e desabilitada pela regra NoAccept. Muito bem. Aprendemos que para inicializar o atributo Customer Added Date com a data do dia, devemos programar a regra Default. É importante saber que toda regra default que programamos será executada somente quando estivermos inserindo registros. Ou seja, se consultarmos um cliente que já está cadastrado, a regra default não será executada, já que o cliente possui data de cadastro e a regra default não pode sobrescrever o valor. Agora suponhamos que no lugar de programar a regra default, tivéssemos definido uma regra de atribuição. Com essa definição de regra, o atributo Customer Added Date seria sempre atribuído com a data do dia. Essa é uma regra de atribuição e será executada sempre, independentemente do usuário inserir, atualizar, etc. Podemos condicionar uma regra de atribuição para que seja executada somente quando o usuário está efetuando determinada operação na base de dados, como inserção, atualização ou eliminação de registro. Vamos condicionar a regra. Adicionamos if insert. O comportamento dessa regra definida será equivalente ao que já implementa a regra default, já que agora estamos condicionando que a atribuição seja realizada somente se estivermos inserindo um registro, exatamente o que faz a regra default. Da mesma forma como podemos condicionar uma regra com if insert, contamos com a possibilidade de definir if update ou if delete também. O que é importante observar e saber é que a ordem que definimos as regras não corresponde necessariamente com a ordem em que serão executadas. Esse conjunto de regras poderia estar definido em qualquer outra ordem, e o resultado em execução seria exatamente o mesmo, já que GNexus decide em qual momento deverá ser disparada cada uma das regras definidas. Para finalizar, lembremos que para cada transação teremos que programar suas próprias regras e comportamentos. Nesse caso, programamos regras na transação de clientes para controlar suas particularidades requisitadas para quando os usuários interagirem com os dados do cliente. Muito provavelmente, a agência pretenda controlar certas regras ou comportamentos para a transação de atrações também, ou para outras transações. E para isso, cada transação conta com a sua própria seção de regras. Para finalizar, vamos enviar as alterações para o GNexus Server.